Sejam todos bem-vindos a esta aula em que nós vamos falar, então, de fotobiomodulação no mundo moderno, também conhecido como laser terapia. Esta é uma aula em parceria com a distribuidora Laser Tecnodontos, meu parceiro, DMC, distribuidor aí dos aparelhos, então tem todos os vendedores, os representantes que fazem parte da equipe da Laser Tecnodontos, cada qual que atende cada um de vocês, em que vocês também recebem conteúdos, informações, e esta aula, ela visa trazer a introdução à fotobiomodulação, alguns protocolos, que na verdade eu chamo de direcionadores clínicos, para que vocês tenham o primeiro contato com a fotobiomodulação, mesmo quem já trabalha com a fotobio, já trabalha com laser, veio participar aí para atualizar, sempre tem algo para agregar, e também uma outra visão de novas possibilidades, daquilo que a gente pode exercer, tanto com responsabilidade, quanto segurança e com ética também. Fotobiomodulação, que também é conhecida como laser terapia, como eu disse, houve um ajuste dessa nomenclatura, então é uma modulação biológica, ou seja, a nível celular, para que se tenha uma resposta tecidual através da luz. E hoje nós já estamos, né, nesse mundo moderno, porque lá atrás nós sempre falávamos, quem dá aula há muito tempo, nós já falávamos, futuramente, nenhum profissional ficará inerte aí com a fotobiomodulação. Então, a gente já vislumbrava que num futuro muito próximo, isso é lá atrás, que no futuro, né, os profissionais da saúde, muitos teriam, a grande maioria, seria difícil ver um profissional sem um aparelho de laser, tanto para os seus atendimentos, quanto para uso próprio. Então, é um grande recurso, que é isso que eu sempre vislumbro muito, passar esses direcionadores clínicos, que ele vem para enriquecer tanto os atendimentos, visar o empreendedorismo, quanto para recurso próprio. Hoje eu mesmo já utilizei por 2 momentos, pontual, sistêmico, a fotobio, então, sempre traz recursos, possibilidades, principalmente o sistêmico para quem fala, mas eu estou saudável, nós estamos em franco envelhecimento, né, fase oxidativa aí, da vida, após os 25 anos a gente só está envelhecendo. Então, são possibilidades, recursos que essa aula vem trazer para o contato inicial e também para atualizar com relação aos aparelhos DMC, as possibilidades que nós temos de atuação com esses aparelhos, engrandecendo, então, a nossa atividade. Deixo aqui para vocês a minha formação, uma carreira de 22 anos, sou proprietária da Laser Help, uma empresa de cursos e treinamentos, tenho a minha graduação em enfermagem e administração, meu mestrado também e doutorado, ambos foram realizados na FAMERP, a minha graduação também. Meu mestrado e meu doutorado são com ênfase em tratamento de feridas, biologia molecular e biofilme, infecção de feridas. Também sou auditora em saúde, emergencista e também consultora internacional de fotobiomodulação. E também sou DMC Stars, que não está aqui, mas sou uma das estrelas da DMC. E nós vamos falar, então, da fotobiomodulação, que, na verdade, antes, né, de imaginarmos esse recurso, muita gente fala assim, porque virou moda, porque é novidade. Na verdade, a luz, desde quando existe mundo, existe luz solar, nós já temos os recursos aí dos espectros de luz favorecendo os tratamentos, tratamento de peles, tratamento de lesões. Então, nós já sabemos que lá atrás, nos princípios, nos primórdios, a humanidade aqui já observava o quê? O poder da luz, sobre regeneração, dor, sobre a vida. Isso são registros que nós temos antigos, um grande registro de acesso. A grande maioria é a própria Bíblia, que nos traz muitos trechos falando a respeito da exposição, né, solar das pessoas buscando cura.
Então, nós temos registros, inclusive, da época dos egípcios, em que foram as primeiras adaptações que se tiveram com a pedra de rubi irradiando contra o sol para você ter o benefício, então, da luz vermelha. Tanto que os primeiros aparelhos de lasers, eles, na década de 60, foram produzidos com pedra de rubi. Posteriormente, na década de 70, que chegaram a luz infravermelha e, consequentemente, alta potência, os aparelhos cirúrgicos, mas já desde essa época, principalmente dos egípcios, em que nós conseguimos ver o quê? Ter já catalogado algumas informações, alguns benefícios, mas somente por volta de 1904 é que realmente isto foi de forma científica documentado, então, através de Einstein. Então, a partir de 1904 até 1916, Einstein, ele pesquisou bastante e documentou como era o efeito fotoelétrico, como que a luz, ela desempenhava o seu papel dentro das reações, quais eram as reações possíveis de serem desencadeadas a partir de uma desestabilização de elétrons, atuação em núcleo, em prótons, tudo isso através de fótons, que são os feixes de luz, até os pacotinhos de energia que são entregues no tecido. Então, quando a gente pensa lá, nossa, vou pegar aqui o meu aparelho e vou, então, pensar numa ferida ou numa dor, numa mucosite, numa gengivite, numa nevralgia de trigêmeo, por exemplo, numa irradiação transcraniana, nós temos que também pensar qual o comprimento de onda mais adequado para a situação que eu estou analisando, aquilo que eu estou me propondo no tratamento. Porque algumas reações, sejam elas fotoquímica, fotofísica ou fotoelétrica, que foi documentada por Einstein, elas ocorrem naquele tecido para que você tenha uma resposta tecidual. Então, por isso que a gente fala muito da escolha correta do comprimento de onda, que são as luzes, principalmente quando nós falamos nesses aparelhos, né? Cluster, agora a gente tem o IA, esse aqui que é o nosso clássico. Nós falamos muito o quê? De vermelho e infravermelho. Mas nós temos também os outros espectros de luz que estão na luz LED. Nós temos azul, temos âmbar, violeta, algumas documentações já a respeito do LED verde. E nós temos, inclusive, nos dias atuais, em janeiro foi o lançamento do laser azul e do laser violeta pela DMC. Eles conseguiram colocar esses espectros de luz de forma monocromática, colimada, trazendo, então, resultados similares àquilo que acontece lá no laser vermelho, no laser infravermelho, claro, com outras finalidades, mas para laser azul e laser violeta, ou seja, comprimentos de onda mais aprimorados. E a partir dessas experiências que Einstein documentou cientificamente em publicações científicas na época, até a década de 50, foram desenvolvidos em cima disso muitas pesquisas. Muitos pesquisadores desenvolveram, inclusive, os primeiros aparelhos de laser. Como eu disse, o primeiro foi pedra de rubi, depois por alguns gases. Hoje nós temos diodos com algumas composições. O vermelho se diverge do infravermelho. São algumas composições químicas que hoje formam o diodo. O que é o diodo? Se vocês tirarem, para quem já tem aparelho, aqui dentro, se tirar o espaçador, você vai ver duas fibras, são os diodos. Então, aqui nós temos um diodo para o comprimento de onda no vermelho e outro para o comprimento de onda no infravermelho. Então, é uma composição química que compõe ali aquela estrutura daquele diodo, que é uma fibra ótica, compõe a fibra ótica, então. A partir da década de 70, então, nós tivemos uma atuação bastante ativa, principalmente da odontologia. Os primeiros aparelhos de lasers nessa época aqui, olha só, eram grandes, não eram portáteis, tinham custo elevado. Então, com o tempo, a partir da década de 70, a odontologia principalmente vislumbrou, né, a portabilidade, o acesso a principalmente os aparelhos terapêuticos, que são esses que têm uma potência baixa, e hoje nós chamamos de aparelhos de laser terapêutico. Muito comum nós falarmos laser de baixa intensidade, laser de baixa potência, mas a nomenclatura a partir de 2000, na verdade, é
classificada como laser terapêutico, que são esses que possuem potência abaixo de 500 miliwatts, que são esses que nós trabalhamos com 100 miliwatts, porque a ciência viu que 100 miliwatts, ele nos traz um tempo adequado para que a célula, seja de forma intracelular ou extracelular, absorva num tempo adequado essa luz, para que ela desenvolva ali internamente ou na membrana plasmática, no potencial de membrana, efeitos, como eu disse, fotoelétrico, físico, e químico, e fotoquímico. E tem, assim, então, a resposta tecidual. Já perto da década de 90, nós temos aí os outros profissionais já se aproximando da tecnologia, outros profissionais de saúde, a enfermagem, a fisioterapia, mas de uma forma ainda reduzida. Realmente, nós tivemos um boom da fotobiomodulação a partir dos anos 2000 e maiormente a partir de 2020, que foi quando coincidiu com a pandemia, com o acesso online, principalmente da educação. Então, isso aproximou muito os profissionais do conhecimento, das possibilidades, isso que a gente está fazendo aqui hoje. E a partir de 2020, principalmente, é que nós tivemos mais robustez em outras áreas além da odontologia. Por isso que tem muita publicação na odonto, porque ela começou lá atrás a vislumbrar todas essas possibilidades, tanto no terapêutico quanto no cirúrgico. E a partir, então, de 2020, a gente vem com enfermagem, físio, fono, a odonto, ela permanece utilizando. Aliás, um bom dentista não é aquele que deixa o seu aparelho lá na bancada, mas utiliza esse recurso como um diferencial. Eu tenho alunos, inclusive, na veterinária, na psicologia, terapia ocupacional, algumas terapias integrativas, podologia, enfim. Hoje, as possibilidades que nós temos do uso do laser, da fotobiomodulação, ela se amplificou, e o futuro que nós falávamos lá atrás, na verdade, ele chegou, nós já estamos nesse futuro. Então, o presente, ele já se faz essa mudança contemporânea e essa busca cada vez mais por conhecimento. Lá atrás, nós não tínhamos irradiação transpulmonar, transcraniana, a robustez que nós temos hoje para trabalhar com mais tranquilidade nos pequenos, né, nas crianças. Hoje nós temos protocolos aí, direcionadores, inclusive na oncologia, que eu vou mostrar para vocês, de forma mais tranquila e segura na questão de evidências científicas. Então, procurando em base de dados, você pode enriquecer bastante o seu conhecimento. Uma boa base de dados, uma busca por terminologias em inglês, vai rastrear ali bastante publicação científica para que você possa aí, formar e deixar mais robusto realmente o seu conhecimento. Então, aqui, olha só, o que eu falei para vocês. Então, a partir de 1950, a gente tem os primeiros aparelhos. Em 1960, foi considerada a criação do laser, foi a confecção e não a primeira aplicação. Existe essa briga entre quem criou e quem fez a primeira aplicação. Hoje é considerado para a ciência que quem criou na década de 60, inclusive Meiman, e foram russos e americanos que descobriram a portabilidade, a criação do laser, trouxeram para essas possibilidades que a gente tem hoje, inclusive esse que eu estou na mão, olha só, com inteligência artificial. Claro que, neste caso, não substitui o conhecimento, nós temos que trazer também para a realidade da inteligência artificial o conhecimento, a nossa bagagem, a nossa base, fundamentação em biologia molecular, bioquímica, histologia, anatomia, fisiologia, enfim, para que a inteligência artificial, mesmo que fundamentada, ela trabalhe a seu favor. Então, aqui nós vemos um aparelho, a gente vê a tecnologia, em muitas situações, substituindo algumas atividades, e a área da saúde, nós vemos que a tecnologia, ela vem para agregar o profissional, deixando o profissional mais tecnológico, no sentido de otimizar os resultados. Então, hoje a gente já tem uma evolução, olha só, sem fio, aparelhos leves, então, que traz ergonomia. Olha só, esse aparelho, ele tem um botão em cima e outro embaixo, permitindo a ergonomia do trabalho, evitando aquela tendinite de Kerven. E hoje nós temos, então, como eu mencionei, né, anteriormente, essas aplicações multi-interdisciplinares. E quando nós trabalhamos com fotobiomodulação,
Em muitas situações, nós vamos trabalhar em equipe, e é o ideal e mais adequado, que nós trabalhemos em equipe. Então, tem paciente que vai ter uma necessidade de equipe médica, do enfermeiro, da físio, da fono, uma avaliação nutricional, todos interagindo ali para que você tenha resultado. Então, a fotobiomodulação, ela vem para agregar os tratamentos, ela vem para contribuir. Antes nós falávamos, é uma terapia complementar. Hoje, dificilmente a gente escuta isso, porque em muitas situações ela acaba definindo o tratamento. Você pegar, por exemplo, um tratamento de uma lesão antes e depois com a aplicação de laser, a gente vê o quê? Evolução, um processo inflamatório, inclusive pessoas profissionais que fazem uso do sistêmico, a qualidade de vida, a mudança que tem ali na rotina, questões, inclusive, fisiológicas, através de exames de sangue, a gente consegue observar mudanças que ocorreram positivamente neste organismo, a partir de uso sistêmico da fotobiomodulação. Então, hoje nós temos essas aplicações, essas possibilidades. E sim, nós temos muita fundamentação científica. Como eu disse anteriormente, tem muita publicação na Odonto, mas isso não impede que um profissional que não seja da Odonto leia publicações. Por exemplo, lá na odontologia tem muito processo cicatricial, muito processo inflamatório, e a gente aprende como esses processos acontecem, porque nós somos indivíduos, né, formados por tecidos que nós temos em todo o corpo. Então, se nós temos uma articulação temporomandibular, que tem um processo inflamatório, naquela articulação ali, nós temos a estrutura, além de articulação, nós temos estrutura óssea, podemos ter cartilagens, o que a gente encontra também em joelho, por exemplo. Então, é dessa forma que vislumbrou-se o uso da fotobiomodulação. Ou seja, uma lesão gengival, evoluiu o quê? Processo, como que é a reparação tecidual, como é o processo de modulação inflamatório nessa modulação que pode ser levada para as demais lesões, porque nós temos, numa assadura do bebê, por exemplo, nós temos algo a ser reparado e o processo inflamatório ali acontecendo. Então, independente da área que você atua, é sempre muito interessante lermos artigos, publicações de outras áreas para enriquecer o conhecimento. Eu gosto muito de artigos, por exemplo, da fonoaudiologia, onde eles falam basicamente de cabeça e pescoço, mas fala-se muito o quê? De performance muscular. E o que você leva de conhecimento numa performance facial, por exemplo, na fonoaudiologia, você consegue levar para corporal também. Então, a atividade muscular, nervosa, o que você tem ali nas publicações, enriquecendo, a gente consegue levar para as outras aplicações. Por isso que esses direcionadores clínicos, nós, pelo menos nas minhas formações, eu procuro algumas nomenclaturas trabalhar de forma diferente para que seja entendido que nós temos uma formação ali histológica em todo o tecido, camada de pele, então epiderme, derme, tela subcutânea, depois nós temos o que? Face muscular, músculo, enfim, e as outras estruturas, osso, cartilagem, enfim. E nós temos isso em todo o corpo humano. A partir do momento que você raciocina dessa forma, você consegue elaborar, então, os seus protocolos para que não seja de forma engessada. Então, é isso que nós precisamos, sair fora da caixa, pensar de forma diferente, ter esse embasamento, para aí sim não ficar preso em protocolo que está ali no papel, por exemplo, lista de protocolo. Às vezes eu escuto muito isso. Tem como passar uma lista com os protocolos? A gente dá o quê? Um norteamento, que é o que eu vou passar para vocês. Mas não de forma a engessar, porque nós somos indivíduos que reagem à modulação de forma diferente. Tem indivíduo que, para uma situação, vamos colocar aí um TDAH, uma ansiedade, um transtorno do espectro autista. Cada indivíduo, ele vai reagir de uma forma diferente para o sistêmico, para o transcraniano. Tem indivíduo que com 2 sessões na semana, ele responde muito bem ao tratamento. Outros dependem de aplicações diárias. Depende também o quanto agudo e crônico está essa doença.
Então, tudo isso vai interferir nas condutas, e por isso que nós evitamos de engessar e trazer o quê? Receitas de bolo, mas sim pensarmos de como que nós podemos empreender tendo uma coleta de dados, uma anamnese de forma humanizada e personalizada. Então, nós pensamos sempre em agregar essa tecnologia ao bolso do profissional. É claro, nós estamos investindo no aparelho, investindo em formação. Então, nós queremos trazer este recurso, ou ele vem para agregar ao que você já faz de bem feito, já faz de melhor, ou ele vem para realmente mudar a realidade do profissional. Por exemplo, eu era de uma outra área, trabalhei em instituição hospitalar, posteriormente eu fui trabalhar para a área mais comercial da saúde, então eu trabalhei em distribuidores e fui gestora técnica de distribuidores Convatec, Coloplast, eu fui especialista clínico. Então, isso eu acabei virando uma chave para trabalhar com a fotobiomodulação, tinha meu próprio consultório, hoje eu não tenho mais por conta das agendas de curso, mas ele veio realmente para transformar minha realidade. A partir do momento que o laser chegou na minha vida, ele mudou tanto as questões, vamos pensar, de qualidade de vida, quanto de qualidade financeira. E nós aqui alertamos para as questões éticas, para que o profissional atue realmente dentro do seu escopo profissional. Cada profissional tem ali, N possibilidades de explorar a fotobiomodulação dentro do seu ramo, da sua atividade. E o que nós pensamos com a Fotobio? Em inovar, trazer essa tecnologia agregando aos protocolos que já são realizados. Para quem trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo, quem trabalha com estética, fazendo drenagem linfática, quem associa essa tecnologia, o cliente, o paciente, ele sente diferença, que ele sente que otimizou resultados. Então, isso faz com que ele te recomende. Um dentista que realiza a fotobio ali pós-operatória, antes e pós uma sutura, por exemplo, ou antes da aplicação de um anestésico, numa gengivite, numa limpeza, né, que faz raspagem, por exemplo, nós podermos reduzir a formação de tártaro através de uma técnica, que é a técnica PDT. Então, este indivíduo, ele vai acabar recomendando o profissional porque ele tem uma tecnologia que agrega ao seu trabalho. Vamos imaginar um cenário que poucos, às vezes, imaginam que isso já é realidade, já vem acontecendo. Um proctologista realiza cirurgia de hemorroida no seu paciente. Ele pode tanto modular antes de indivíduo a dor dele, reduzindo o quadro inflamatório para que ele tenha uma cicatrização mais adequada posteriormente. Mas no pós-operatório, quando ele retorna ao consultório, já tem médico que realiza lá no local da cirurgia, região de períneo, perianal e fissura anal, reabilitando de forma mais otimizada esse indivíduo. Então, isso já faz parte da rotina da grande maioria dos profissionais. E sim, sabendo utilizar essa ferramenta, nós podemos mudar a nossa realidade, mudarmos a nossa qualidade, né? Como eu falei, financeira e qualidade de vida também, tendo mais tempo para os nossos familiares, tendo mais tempo para uma rotina pessoal, enfim, cada um implementa, agregando da forma que acha mais interessante. E aqui, olha só, então nós temos na físio, processos inflamatórios, a gente sabe que não é só físio que trabalha com dor, mas se fala muito disso, pós-operatório, ou eu ensino, inclusive, no pré, no intra e no pós-operatório, nós podemos utilizar a fotobiomodulação transcraniana, que já trouxe, através da transcraniana, já trouxe o gancho para a pesquisa para o transpulmonar, pós-parto, então, assim, quando a gente pensa em pós-parto, a gente já pensa o quê? Em fissura, mas tem muitas coisas que a gente pode trabalhar no pós-parto, tanto na mãe, quanto no bebê, quanto na sola, rede de apoio, né? Às vezes rede de apoio está ali precisando da fotobio, cicatrização, a gente fala muito do fotobio em cicatrização,
Só que quando nós falamos em cicatrização, a gente precisa entender que a partir do momento que se tem um rompimento de epiderme, já é lesão. Então, quando você entende a cicatrização, você entende todos os processos de lesões e de reparação tecidual. Então, uma assadura do bebê, como eu mencionei, é um processo cicatricial. Aqui, inclusive no pós-parto, fissura mamilar, é uma lesão tecidual exposta, não é uma lesão tecidual fechada, quando nós temos acometimento de osso, tendão, cartilagem, enfim. Atuação já nos pets, então tem comprovação, porque são mamíferos, então nós conseguimos atuar desde pequeno até grande porte. Nós temos a possibilidade de estar utilizando a fotobio, inclusive se utiliza muito em recuperação, como disse uma aluna minha, o joelho do cavalo chama boleto, né? Segundo ela me informou uma vez. E se usa muito nessa região articular do cavalo, nos pets, de pequeno porte. Ah, posso fazer no meu pet? Sim, você pode utilizar, se for pequeno porte, o protocolo que nós vamos ver, que é o protocolo infantil, por exemplo, para fotobiomodulação sistêmica. Mas libiterapia, eles também oxidam, eles também inflamam, eles também adoecem. Na estética, que se fala muito atualmente, a estética sempre esteve muito em alta, mas nos últimos 10 anos também, assim, explodiu bastante por conta da estética facial, que no Brasil é muito conhecida como harmonização facial, e nós podemos utilizar os recursos de sistêmico, laser, LED, favorecendo os tratamentos. Então, um profissional da estética que utiliza, por exemplo, o vermelho para modulação de colágeno, o infravermelho para efeito lifting, é um profissional que ele consegue sair da caixa, ele consegue trazer para a realidade dele possibilidades. Um profissional que trabalha com estética corporal, também trazer pontos para drenagem linfática, sistêmica para evitar a oxidação. Gente, o sistêmico é considerado como soro da juventude, então ele evita a oxidação lá do nosso DNA, evitando que os nossos telômeros encurtem, né, tenha apoptose aí desenfreada e morre causando envelhecimento não só estético, mas também funcional nos nossos órgãos. Então, o profissional que associa, sabe, trazer isso para a sua realidade do que já faz, ele agrega e ele traz poder para os seus tratamentos. Claro que nós precisamos sempre do que? De biossegurança. Então, nós temos o quê? Necessidade de preparo profissional, de atuar com essa ferramenta. É muito interessante que o aparelho de laser, a portabilidade dele se tornou tão interessante que alguns indivíduos, e principalmente pacientes, eles acham muito simples, né? Eles acham que é simplesmente ligar, que é igual para tudo, que não existe parâmetro. E parece muito simples realmente trabalhar com essa ferramenta, né? Eu falo que ligar o aparelho, colocar a configuração aqui é o mais tranquilo. O mais difícil é o quê? Pensar, raciocinar a necessidade do paciente, colocar o que ele precisa dentro do aparelho para que você tenha a resposta esperada. Se você não tiver todo esse preparo, você pode inibir processos, por exemplo, com dosimetrias muito altas. Então, há necessidade do quê? De preparo, de conhecimento do funcionamento dessas luzes. Conhecimento também de contraindicações. Necessidade de uso de EPIs. Olha como eu estou aqui no meu consultório. Eu estou toda paramentada. E eu sempre trabalhei dessa forma, independente do tipo de atendimento. Poderia ser uma ferida. Eu trabalhei sempre abrindo o leque, né? Dentro daquilo que eu tinha mais afinidade de atuar. Então, tratamento de feridas, tratamento de dor, pós-operatório, que tem muitas intercorrências no pós-operatório, inclusive trazendo lesões, pós-parto, paciente oncológico, mas não só em mucosite, mas em todas as outras reações adversas de quimioterapia, de radioterapia, enfim. Então, aqui, olha só, óculos de proteção sempre no profissional e no paciente, a recomendação de Anvisa e do fabricante. Então, nós temos essa recomendação nacional de uso do óculos no profissional e no paciente. É claro que tem situações com o paciente aqui está deitado, essa paciente, ela dormia.
Então, ela não estava realmente de óculos ali. Mas se você estiver atuando próximo, cabeça, pescoço, o paciente tiver contato direto ali com a luz, o recomendado é que ele utilize o óculos de proteção. Para quem já tem aparelho, viu que vai um óculos pequeno. Esse óculos que é o óculos do paciente, ele não é de estética e nem de pediatria, ele é o óculos do paciente. O óculos maior é do profissional, porque ele realmente ele veda a visualização, inclusive para ilibiterapia. Então, aqui, proteção de luvas, capote, máscara, proteção do cabelo para evitar fios de cabelo caindo, né, aqui onde você está trabalhando, enfim. Uma boa avaliação antes, durante, depois, acompanhamento, parâmetros, que é o que nós vamos discutir, então, a segurança ocular, que eu acabei de citar, e o que? Um cuidado humanizado. Porque olha só o que está aqui: tecnologia sem conhecimento é um risco. E tecnologia com responsabilidade é transformação. Então, você se aprofundando, realmente buscando informação, você transforma realmente a sua realidade com a fotobiomodulação. E sejam muito bem-vindos, então, aqui alguns direcionadores que a gente vai começar a discutir. Eu começo falando de cicatrização, em que nós vamos buscar o quê? Trabalhar com o incentivo do reparo tecidual através de angiogênese, vasculogênese, a criação de vasos a partir de vasos existentes, aumento de fibroblastos, ou seja, você vai promover o que? Cicatrização. Consequentemente, você buscando essa modulação da cicatrização, que nós precisamos entender que nós temos fases cicatriciais, esse paciente reduz a dor e ele acelera a sua cicatrização. Aqui nós sempre trabalhamos muito na cicatrização com luz vermelha de 1 a 4 joules. Normalmente, no adulto, nós trabalhamos muito de 2 a 3 joules. E em crianças, nós trabalhamos de 1 a 2 joules. Dificilmente se aumenta muito a dosimetria, porque você pode inibir todo esse processo, principalmente de reação fotoquímica que acontece ali no tecido. Nós só vamos aumentar se realmente você ter a certeza que é a dosimetria que não está ajustada para o seu paciente. Porque em algumas situações, na cicatrização, existem vários fatores ali que interferem, né? Porque nós temos o paciente, o profissional e uma ferida. Então, tudo isso precisa caminhar junto. O profissional é com o conhecimento aqui, no caso, cicatrização, não somente de fotobio, mas também de coberturas, do que vai ser colocado no leito dessa ferida para interagir com o tecido, buscando a cicatrização, e o paciente fazendo a parte dele, higienização, trocas de secundário ou trocas intermitentes ao seu atendimento que precisa ser realizada, repouso se for necessário, alimentação, ajuste de comorbidades, ou seja, cicatrização é um desafio, principalmente quando nós temos pacientes que são descompensados na pressão arterial, na diabetes, que é o que mais interfere, e na cicatrização, não pensar que nós vamos trabalhar só aqui topicamente, mas levar para este indivíduo também ilibiterapia. Então, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu posso colocar ilibiterapia? Com certeza. Já vai deixando sistêmico, claro, se ele não tiver contraindicações. Hoje nós temos pouquíssimas contraindicações. Muitas já caíram por terra, muitas continuam perpetuando sem atualização, mas a grande maioria já caiu por terra, inclusive a questão de paciente em uso de coagulante. Nós não temos uma contraindicação absoluta. Isso é uma contraindicação relativa, quem vai avaliar é o profissional. Não tem contraindicação se você tiver um controle, realizando exames, tanto que nós utilizamos já em dengue, tem até estudos que trazem em dengue. Eu tenho alunos que têm muito sucesso com atuação nesses tipos de paciente, porque faz a fotobiomodulação sistêmica, solicita exame sanguíneo e já vê uma diferença, porque você diminui a inflamação desse indivíduo, você diminui a oxidação desse indivíduo, reduzindo o que nós chamamos de supressão medular, trazendo, então, componentes do sangue para o seu funcionamento normal, plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos.
evitando trombocitopenia, plaquetopenia, anemia. Então, todo este conhecimento nós trazemos o que também? Para a cicatrização. Então, quando for tratar uma ferida, pensar na possibilidade de fotobiomodulação sistêmica. Isso vai trazer um diferencial para o seu atendimento. Ah, mas eu vou cobrar o mesmo valor, separado? Isso depende do profissional. Você pode colocar um valor cheio na sua sessão e ali, aquela hora, você entrega o seu trabalho. É a forma que eu trabalhava. O indivíduo, ele tinha 1 hora comigo. Dentro daquela 1 hora, eu realizava o que precisava ser realizado. Ah, mas eu quero cobrar separado. Não tem problema, você pode formular 2 valores. Aplicação somente tópica, pontual, quanto sistêmica. E ofertar isso de forma para agregar ao tratamento. Isso fica a critério do profissional. Tratamento de dor. Nós temos o tratamento da dor, modulação inflamatória. E aqui, quando se fala de dor, a gente pensa muito em questões osteoarticulares, né? Como está aqui destacado na imagem, inclusive. Uma dor cervical, dor de coluna, lombalgia, as artralgias, artrite, artroses, enfim. Buscando aí a analgesia e recuperação deste indivíduo. Nós também temos tratamento da dor muscular. Então, não é somente osteoarticular, nós também temos dores musculares, e para cada finalidade, nós temos o comprimento de onda mais adequado. Tanto que se utiliza muito LED vermelho para dores musculares. A gente vê as mantas, porque o músculo está cheio de sangue, então ele tem afinidade ali por hemoglobina. Então, quando se trata de dor muscular, o melhor comprimento de onda é o vermelho. Quando se trata de dor osteoarticular, o melhor comprimento de onda é o infravermelho. Isso independe de profundidade. E quando a gente fala de uma forma muito assim superficial, a questão de profundidade. O vermelho é para tecido que está na superfície e infravermelho é para profundo. Isso pode variar muito, principalmente na questão de quando o profundo está ligado a infravermelho. Eu sempre dou o exemplo das mãos, por exemplo. Olha quantas articulações nós temos no punho, quando se tem artrite, artrose nos dedos. Se nós colocarmos luz vermelha ali, nós vamos vasodilatar, pior a dor do seu indivíduo. Então, o melhor comprimento de onda para o processo inflamatório, osteoarticular, trajeto nervoso é infravermelho. Então, sabendo qual afinidade, né, o tecido tem, por qual o comprimento de onda, você vai ter um tipo de reação. Então, reação fotoquímica, por exemplo, nós temos nos tecidos que têm afinidade por luz vermelha, que são os tecidos que nós falamos anteriormente, cicatriciais, que têm vasos sanguíneos, tem hemoglobina, fibroblasto. O fibroblasto tem muita afinidade por luz vermelha, por isso que ele está ligado à cicatrização. Já tecido muscular, ele também tem afinidade por luz vermelha. Mas por que quando eu coloco o infravermelho no músculo melhora a dor? Porque ele está atuando em performance, em potencial de membrana. Então, ele acaba de forma indireta aliviando a dor. Mas se você tem, inclusive, esses aparelhos que associam as luzes, colocar ambas as luzes no tratamento de dor muscular, você otimiza, porque você dá performance e você faz o quê? Regulação do processo inflamatório. Uma nomenclatura, por exemplo, função anti-inflamatória. Nós não falamos para o profissional, ele precisa entender, é claro, que o público leigo, ok, mas nós profissionais que vamos trabalhar com fotobio, nós precisamos entender que ocorre o quê? Uma modulação inflamatória. Não que ele é anti-inflamatório, às vezes aquele organismo ele não está precisando reduzir a inflamação. Então, ele modula, ele ajusta, porque sinalizadores inflamatórios, eles também são muito importantes para o nosso organismo, são sinalizadores, assim como os oxidantes, para que os antioxidantes sejam produzidos no organismo. Então, essa questão de anti-inflamatório, nós trabalhamos mais com uma linguagem de modulação inflamatória. Ele vai buscar o quê? Normalizar esses sinalizadores. Nós temos pós-operatório e as suas intercorrências. Nossa, aqui tem bastante coisa. Quando nós falamos em pós-operatório,
a gente precisa entender que este indivíduo, ele já foi um pré-operatório, se não for de urgência, né? Pensando numa cirurgia eletiva, ele é um indivíduo que nós podemos trabalhar ilibiterapia antes da cirurgia, promovendo ali redução da inflamação. Ele vai ter uma cicatrização muito mais otimizada, evitando as intercorrências, que são o quê? Aqui, olha só. Infecção, alargamento, deiscência. Deiscência já se trata o quê? De uma lesão aberta. Nem sempre é por infecção, mas pode ser por tensão, pode ser por mutação genética, porque nós todos, desde 2024, já está publicado nos consensos internacionais que nós todos estamos mutados. Inclusive, foi a linha de trabalho que, no meu doutorado em 2020, todos nós já temos mutação genética por conta de alimentação, hábitos de vida, por mais saudável que seja, nós temos solo já comprometido, lençol freático comprometido, que interfere o que no nosso DNA. Então, algumas deiscências acontecem por mutação genética. Então, o processo inflamatório do indivíduo ele é mais prolongado, demora para cicatrizar. Então, ele precisa de sistêmico. Eu tive uma paciente, por exemplo, da oncologia. Ela foi minha paciente em radiodermite, isso em 2019. E ela foi minha paciente de pré-operatório. Ela levou para o médico, né? O médico também teve esse bom entendimento. E ela fez o pré-operatório, porque ela teve uma recidiva em outra região. Então, nós fizemos um preparo com fotobiomodulação. Aqui, no caso, no pré, eu indico 2 vezes na semana o sistêmico, conforme o protocolo que eu vou, direcionamento, né? O protocolo que eu vou passar para vocês. Vou dar um norte para vocês de fotobiosistêmica. E assim que ela realizou a cirurgia, teve alta, ela já realizou ali com pontos mesmo. Então, a gente realiza no pós-operatório, tendo pontos, tendo grampos, tendo fixador externo, tendo haste metálica. O que acontece? Se tem pontos, se for um fio mononylon, por exemplo, que é escuro, nós vamos buscar trabalhar afastado do ponto, para que ele não absorva luz. Não que vai causar aquecimento e vai ter uma interferência ali local. Ele simplesmente rouba a luz para ele e não tem atuação no tecido. Então, nós vamos trabalhar entre pontos, distante do ponto. Se for intradérmico, é mais tranquilo. Se for cola cirúrgica, tranquilo. Não há essa necessidade nem contraindicação. Mas nas questões metálicas, o metal ele não tem cromóforo, então ele não absorve a luz. A única questão é quando se tem haste metálica, isso pode acontecer em várias situações, por exemplo, desde de uma articulação de quadril, um fêmur, como pode ter placas de titânio no rosto, por exemplo. Nós temos que trabalhar o quê? Contra lateral que a gente fala, ou seja, na posição oposta, perpendicular, ou seja, buscar trabalhar fora da região onde está a haste, mas não porque ela vai aquecer, mas é porque senão você não vai ter o quê? A função, a atividade da luz no tecido. Imagina uma haste metálica colocada na mão, por exemplo. Se tem uma sutura, você vai trabalhar em cima da sutura, porque você busca reparação, cicatrização do tecido da ferida operatória. Mas se você quer trabalhar a parte óssea, você tem que trabalhar o quê? Contralateral ou perpendicular, para que tenha atuação ali na reparação óssea. E sim, nós utilizamos, inclusive, em fraturas infravermelho, dosimetria mais alta, de 6 a 9 joules, para fraturas, tratamentos aí de ortopédicos, enfim. Voltando aqui, então, questão de redução de edemas. Então, no pós-operatório, o indivíduo geralmente ele tem edema, então fotobiosistêmica vai trabalhar muito bem. Nós trabalhamos também com um protocolo que ele é bilateral, 2 pontinhos, 2 joules infravermelho, nos linfonodos próximos, desses gânglios próximos aonde foi operado, e esse conhecimento nós levamos lá para o pós-parto também, reduzindo ali edema no pós-parto. Então, vai promover a fotobio, vai promover também o que? Uma cicatrização mais estética da cirurgia, ou seja, um depósito de colágeno e elastina agrupado de forma mais linear e estruturada, evitando, então, cicatriz hipertrófica, evitando queloide, fibroses,
E se caso vir a acontecer, nós também vamos tratar essas condições com fotobio. O queloide, só um alerta aqui, que o queloide em si, ele é cirúrgico, mas nós conseguimos com dosimetria alta, 9, 12 joules infravermelho, por exemplo, fazer fibrinólise, quebrar, deixar ele o quê? Mais molinho para o procedimento cirúrgico. Então, esse indivíduo ele vai ter menos dor. A retirada do queloide, que realmente ele ultrapassa o centímetro, até mais, e faz formações, né, irregulares na cicatrização, ele é cirúrgico, mas nós contribuímos com o pré e com o pós, inclusive, até porque se esse indivíduo formou queloide, ele é um candidato a permanecer no pós-operatório realizando fotobio e controle do profissional, porque a fase de regeneração, reparação, que é a maturação do tecido, ela pode permanecer por até 1 ano e 8 meses, até 2 anos, 2 anos e meio, para quem tem mutação genética. Então, pode ser que o indivíduo desenvolva queloide 1 ano e meio depois da cirurgia. Então, se ele já tem história, já precisa ser o quê? Modulado antes da cirurgia. Tem como fazer no trans? Tem. Durante o ato cirúrgico, antes da sutura, há relatos na literatura de se utilizar ali a fotobio, esse paciente vai ter menos dor, menos edema, menos intercorrências. Porém, não é todo profissional que realiza ali, porque realmente tem um tempo de cirurgia, tempo de sala, e depende realmente ali da liberação da equipe médica. Alguns médicos já realizam, como eu tenho aluno obstetra, por exemplo, que ele realiza nas cesáreas. Então, antes da sutura da cesárea, ele realiza ali na região 2 joules, vermelho com infravermelho. Então, você promove uma cicatrização, já modula a cicatrização, reduz o processo inflamatório, trazendo ali uma recuperação mais rápida. Então, promovendo aqui a analgesia e aceleração cicatricial. Então, como nós vimos, nós não precisamos aguardar retirada de pontos. Então, assim que já tem o acesso à ferida operatória, nós já realizamos, por quê? Todas essas intercorrências, elas começam principalmente a dar sinais nas 2 primeiras semanas. E dificilmente se retira pontos, a não ser que for algo muito superficial e sutil ali, com menos de 10 dias. Então, principalmente a deiscência, ela ocorre dentro das 2 primeiras semanas de pós-operatório. Desculpa. Então, nós já, é de imediato, inclusive após a sutura, ali dentro do centro cirúrgico, do campo cirúrgico, se for possível, se tem alguém que trabalha com pós-operatório. Isso é muito interessante, porque tem profissional que ele integra a equipe e ele já está ali dentro do ato. No pós-operatório, cirurgia plástica, isso é muito comum. No pós-parto também, isso é muito comum, porque tem profissionais que já acompanham desde antes, durante o parto e no pós-parto. E ali no pós-parto, em que a criança já nasceu, já realiza fotobiomodulação, trazendo o quê? Então, todas essas possibilidades, o quê? De acelerar a recuperação do seu indivíduo. Olha só no pós-parto, né? Coisa mais linda aqui, amamentando. Nós temos no pós-parto, como eu até mencionei, a gente, quando pensa em pós-parto, pensa em fissura mamilar. Lembrar que essa fissura mamilar, ela está geralmente ligada à pega do bebê, e precisa ser corrigida, ser avaliada por profissionais, precisa ser encaminhada para profissionais da odontologia, que hoje realmente mais os dentistas estão realizando a frenectomia. Existe também um trabalho da fono em que que ela acaba trabalhando o posicionamento de língua, que ela acaba evitando, inclusive, a frenectomia, mas isso precisa ser avaliado. E nem sempre a fissura mamilar está ligada somente à frenectomia, ou seja, o freno ali lingual. Posicionamento de língua, às vezes um vasoespasmo pode estar acontecendo, ou seja, a criança ela pressiona entre a língua e o palato, o bico, o seio ali, do mamilo da mãe. E a fissura mamilar também está ligada ao tipo de formato de mamilo. Se for muito plano, invertido, isso também está ligado. Mas, no geral, está ligado com relação à pega do bebê. Então, a gente precisa avaliar a mãe, a mamada, a pegada.
né, a pegada nesse seio, nesse mamilo, como que está acontecendo essa sucção e essa deglutição. Nós podemos trabalhar no pós-parto, edema. O edema aqui, nós vamos trabalhar em libiterapia e pontuais, em rede ganglionar. É uma mulher que pode ter tido hemorroida, olha só. Pode estar com, quando pensa em hemorroida, eu já lembro que da laceração aqui, né? Pode ter tido uma laceração do parto normal, então, mesmo com pontos, a gente pode trabalhar. Só tomar cuidado que na região de laceração, eu sempre oriento fazer inicialmente pontual distante. O que é isso? É 1 centímetro de distância da laceração. Por conta dessa região, ela é mais pigmentada, então nós temos mais melanócitos do que no restante do corpo dessa mulher. Então pode ter um aquecimento e gerar uma reação térmica. Então, quanto mais melanina o indivíduo tem, mais ele absorve a luz. Por isso que indivíduos com fototipo de pele 4, 5, 6, se for necessário, nós reduzimos a dosimetria, nós reduzimos o tempo de libiterapia, nós fazemos rodízio, inclusive, de membros, só que lembrar que se ele tem mais melanina, ele absorve mais rápido e ele gera reação fotoquímica mais rápida também. Então, ele vai ter um resultado, pode ser que em 20 minutos, de fotobiosistêmica, mas no pontual, numa laceração, por exemplo, é uma região que ela tem um tom de pele acima. Então, a avaliação dos fototipos de pele ele é muito importante. 1, 2 e 3 são peles mais claras, tem menos reação térmica. Esse aquecimento que pode acontecer com o laser, não é que o laser esquenta, é que aqueles melanócitos, eles absorvem a luz e geram reação térmica em contato ou exposição prolongada. Ele é considerado cold laser, laser frio. Então, ele só vai gerar calor nesses casos de fototipo de pele mais altos, 4, 5, 6, e se a dosimetria não estiver ajustada. Então, se tem muita melanina, nós reduzimos a dosimetria. Por exemplo, o máximo de vermelho que eu suporto no meu abdômen, por exemplo, são 2 joules, porque eu sinto essa absorção muito rápida da luz, e ela causa um aquecimento. Então, o indivíduo ele pode relatar um aquecimento, ou como se fosse uma picadinha, uma beliscadinha. São sinais de alerta que a gente precisa, durante a aplicação, estar avaliando. Então, por isso que eu falei que não existe receita de bolo, protocolo fechado. A gente precisa levar em conta toda a necessidade da situação e do fototipo de pele, que tipo de lesão que se tem. Inclusive, lá na parte de dor, nós utilizamos muito de 1 a 6 joules, tanto vermelho quanto infravermelho. Então, para tratamento de dor, principalmente quando é infravermelho, porque nós temos estruturas, por exemplo, região lombar, joelho. E uma dica é sempre pedir para o paciente fletir o membro, quando é cotovelo, quando é um joelho, sentar na maca, ou colocar aquele rolo, né, debaixo do joelho. Mas sempre fletir porque ele expõe mais a estrutura osteoarticular. A mesma coisa quando nós vamos trabalhar ATM. Nós pedimos para o paciente o quê? Soltar um pouco a mandíbula. Não precisa abrir muito a boca, mas só soltar. Então, ele solta, você deixa mais exposta a articulação e trabalha a disfunção da TM aqui, DTM. Inclusive, para indivíduos que, por exemplo, quando o dentista está trabalhando, ele precisa de maior abertura, ele pode fazer infravermelho, inclusive, nessas articulações, para soltar realmente a articulação, diminuir essa rigidez, para que o indivíduo consiga abrir mais a boca. Na tendinite de Kervan, que é a tendinite da mamãe, ou seja, a posição em que ela amamenta, então fica muito com o posicionamento da mão assim. Essa tendinite é o que acontece muito, que a gente chama de mão de dentista também. Então, você tem inflamação aqui, osteoarticular, região de punho, por conta de posição. Tomar muito cuidado quando for trabalhar com laser, para não ficar trabalhando assim, forçando o seu punho, senão depois, no final do dia, é você quem vai precisar de fazer laser terapia. Então, busque uma posição ergonômica do aparelho, para que você não tenha o quê? Sofrimento do seu tecido ali também. Cansaço e fadiga, gente, no pós-parto, a mulher é uma mulher cansada. É uma mulher que olha, que funções imunes, gente, essa criança, ela puxou tudo que ela podia da mãe.
Então, precisa melhorar a função da imunidade dessa mulher, porque realmente nós temos uma queda. E temos também queda, inclusive, hormonal, que interfere aqui no blues puerperal, que é uma queda fisiológica esperada com a saída da placenta, e o organismo começa a ser preparado para a amamentação. Espera-se que o blues puerperal, uma melancolia, um estado que ela está mais deprimida, cesse com no máximo 5 dias. Se é uma mulher que permanece com esse quadro, ela já está entrando em depressão pós-parto, então precisa desse alerta. Hoje nós já trabalhamos nessas questões aqui, tanto sistêmico quanto irradiação transcraniana. Então, principalmente a irradiação transcraniana que eu vou mencionar, frontal, parietal e temporal. Você modula comportamento, cognição, enfim. Isso é muito bem-vindo também, depressão pós-parto, e não só no pós-parto. Todo tipo de depressão é muito bem-vinda transcraniana. Então, olha só, no pós-parto, você pode, numa consultoria materno-infantil, enriquecer muito o seu atendimento se você abrir o leque de possibilidades. Aqui eu estou falando só da mãe. Uma incisão cirúrgica, que é um pós-operatório também, mais específico no pós-parto, mas é um pós-operatório, laceração eu mencionei. E aqui eu menciono só a mãe, mas tem a questão da criança também. A criança ela pode estar com uma dermatite, ela tem coto umbilical também que pode ser feito ali para acelerar a cicatrização e mumificação desse coto. Tem a questão de, se ela tiver uma candidíase mamária, precisa avaliar a boca dessa criança. Precisa ver, gente, como que está o pai, rede de apoio, é uma mulher que está sozinha, quem está cuidando também, né? Olha, como que você está se sentindo? Pode agregar também. Eu já tive situação em que 40 dias eu permaneci numa única família, porque eu estava tratando da avó, a avó tinha uma lesão há 5 anos no pé, sempre me recordo dela. E isso foi em 2019. E cada um que passava, eu já pergunto, mas parece que aquele tá mancando, o que ele tem? Ah, você é da área da saúde? Qual? Virou aluna. Então, assim, falar para as pessoas, quando vocês estão realizando a fotobio, sobre o que vocês realizam, os benefícios que a fotobiomodulação pode trazer. Por isso que uma formação e conhecimento é fundamental para enriquecer não só no atendimento, mas inclusive para que você seja referenciado. Então tem a criança, tem a rede de apoio e tem o principal aqui, que é essa mulher, uma mulher cansada, uma mulher que não dorme. Tem criança, inclusive, que tem cólica abdominal. E quando se realiza numa cólica do bebê, que muita gente fala, mas ainda não tem publicação. Mas isso já é protocolar de uma prática clínica, porque tem efetividade. Eu mesmo fui testemunha, porque eu realizei em recém-nascido. Então a gente já realiza em recém-nascido? Sim. Inclusive de colegas da área da saúde, pós-parto, de 1, 2 dias. Então, aquele recém-nascido de 1, 2 dias, você realiza na cólica, realiza o ILIB de acordo com o peso da criança, naquela noite todo mundo dorme, essa mulher consegue dormir, descansar, então ela vai te referenciar também para outros pacientes, né, os futuros clientes aí. E a irradiação transcraniana, olha só, nós podemos trabalhar neuroplasticidade, então, olha só, gente, trabalhar neurogênese, neurogeogênese, então você vai buscar irrigação sanguínea, modulação das sinapses, ou seja, se tem um processo, por exemplo, de TDAH, excesso de informação, né, de estímulo elétrico, crise convulsiva, ele vai modular a sinapse para que ali nos nódulos de Ranvier você tenha uma bainha de mielina modulada, recobrindo realmente esses neurônios, esses dendritos, para que a informação, então, seja modulada o quê? Reduzindo o estímulo.
Se você tem pacientes que precisam modular comportamento, ou seja, incentivar a formação de neurônios a partir de neurônios existentes, então ele vai modular, potencializando essa ação. Então, nós, na radiação transcraniana, nós temos uma fotobiomodulação transcraniana também. Então, imagine um fio encapado e um fio desencapado. O fio encapado é o neurônio que está sendo feito em radiação transcraniana. O desencapado é aquele anterior, antes da sua irradiação transcraniana. Então, você tem a condução elétrica ali organizada. E isso nós estamos falando de sistema nervoso central. Mas tudo isso acontece o que também? No sistema nervoso periférico. Primeiro que se você tiver uma neuropatia, uma parestesia, é interessante associar aos pontos de parestesia, de paralisia. Nós trabalhamos com infravermelho, tá? Porque se trata de nervo. Associar a irradiação transcraniana, porque você faz modulação central e você faz a modulação que é pontual, periférica. E, é claro, associando fotobiomodulação sistêmica. E vai fazer uma modulação neuroinflamatória. Hoje, o que mais nós temos são cérebros inflamados por excesso de informação, por insônia, trabalhos, né, em que a rotina não permite aí o sono e repouso no ciclo circadiano. Então, tem interferência. Então, a gente nunca viu tanta mulher aí em processo de pós-parto com tantas complicações como nós temos hoje em dia. Tantas crianças com tantas complicações que a gente tem neurológicas diagnosticadas atualmente, porque ela já é gerada, né, no ambiente inflamado. Então, irradiação transcraniana, ela vai favorecer o quê? Todo um comando periférico. Inclusive, nós temos um posicionamento aqui posterior em que nós conseguimos fazer irradiação vagal, que é o nervo vago, que ele vai vagar todo o nosso organismo. Então, você controla ali simpático e parasimpático as suas funções, também que é muito interessante. Então, vamos pensar no indivíduo que a gente, quando fala em radiação transcraniana, a gente só pensa em questões, assim, pacientes de psiquiatria, neurologia, mas isso vai interferir em qualquer tipo de dor, por exemplo, qualquer tipo de cicatrização, porque você também modula serotonina, dopamina, beta-endorfina, beta-encefalina, enfim, que também vão modular de forma sistêmica. Então, é um rol de procedimentos que vai fazer diferença no seu protocolo, através de direcionadores clínicos. Então, olha só, imagina num processo inflamatório, uma dor, vamos pensar numa fascite plantar ou no esporão. Se você realiza pontual, o sistêmico, mais uma irradiação transcraniana para modular realmente desde o sistêmico para o periférico, você vai modular também a dor. Então, isto modula prostaglandina, bradicinina, tromboxano, enfim, que vai trabalhar o quê? Na questão inflamatória. Então, não é só central, mas também o que o central pode interferir em tratamentos periféricos, certo? Fotobiomodulação vascular, também muito conhecida como ilibiterapia. Nós temos outras nomenclaturas que eu vou mostrar para vocês, mas desde 2024, janeiro de 2024, foi a primeira aparição aí dessa terminologia em publicações, porque foi um ajuste, na verdade, porque a ilibiterapia raiz, ela ainda existe, que é a punção de um vaso por um diodo, parece um gelco. Então, ela é invasiva, uma técnica invasiva, ela ainda existe, ela foi a técnica embrionária de tudo, na Rússia principalmente, mas hoje até na Europa ainda ela é realizada. Isso limita muito a atuação dos profissionais, porque ela é invasiva, então só médico e enfermeiros em alguns países realizam. Um indivíduo, ele corre o risco de infecção, inclusive, porque é um processo invasivo. Imagina, é mais doloroso. E hoje nós temos o quê? Uma adaptação, que é made in Brasil. Então, se eu não falei ainda,
A fotobiomodulação terapêutica, o Brasil é referência em fotobioterapêutica. Os aparelhos nacionais que nós temos são referência mundial. Quando se vai para Estados Unidos e Europa, nós não encontramos acionamentos simultâneos, aparelhos que têm a ilibiterapia associada. Isso foi uma adaptação que foi feita aqui no Brasil e as fábricas aderiram. Hoje nós temos o quê? O sistema Watch Laser, né? Que é o ELIB, esse daí que está na tela, que é esse daqui. E esse daqui é como realmente parece um relógio, né? Sistema Watch Laser. Esse sim, a partir de final de 2025, segundo semestre, que a gente começou a ver o quê? Alguns na Europa e Estados Unidos. Mas isso é o quê? É produção que iniciou-se realmente no Brasil. Então, é uma adaptação que nós tivemos que foi comparado, é claro, a praticamente 30 anos atrás, com a técnica originária, com essa adaptação, os resultados, eles foram muito similares, trazendo, então, essa possibilidade para que todos os profissionais da saúde utilizem com segurança, levando mais benefícios. Inclusive, já está liberado este aqui pela Anvisa para uso do indivíduo que não é profissional da saúde, sob supervisão do profissional. Modulação, então, inflamatória sistêmica. Toda essa modulação que eu falei agora, esse ajuste que faz de prostaglandina, ele vai fazer sistêmico. Vai ter uma melhora da circulação. Então, é um indivíduo que ele vai ter menos cansaço, ele vai ter um retorno venoso aprimorado. Então, olha só, então vamos pensar aquele indivíduo que tem edema, tem linfedema, lipedema, oxigenação tecidual. E isso, quando nós aplicamos a fotobiovascular aqui, que a gente está mostrando aqui na radial, mas onde nós tivermos um acesso de fácil, né, o fácil acesso de um vaso, e nem se fala da carótida. Se for fazer carótida, alguns profissionais realizam na carótida quando eles querem trabalhar questões neurológicas. Mas independente da região que você realizar, você adaptar ali, pulseira, ela vai desencadear a reação fotoquímica na parede do endotélio. Então, ele vai promover o que nós chamamos de efeito hemorreológico. A hora que eu mostrar a imagem para vocês, é assim, é surpreendente esses tipos de estudos, porque ele mostra realmente melhora de fluxo sanguíneo, melhora de fluxo laminar, então ele melhora a saúde do endotélio, ele promove uma vasodilatação fisiológica, não é uma vasodilatação que, é isso que a gente precisa ter entendimento quando a gente fala fotobiomodulação, e por isso que teve esse ajuste também. É tudo fisiológico. Se você está realizando uma fotobiomodulação aqui, a ilibiterapia, vamos pensar aí porque está com uma cólica menstrual, uma endometriose, ou está com enxaqueca. Ele vai modular o organismo até buscar o ajuste. Se você não tem mais processo inflamatório ali naquela região, ele vai trabalhar oxidação, ou seja, ele vai buscar a fisiologia e trazer o trofismo celular para o seu organismo. Então, quando nós falamos faz uma vasodilatação fisiológica, ele busca normalidade. A partir do momento que ele buscou naquele sistema, ele conseguiu, para aquela situação, ele ignora a luz e ele trabalha onde há necessidade. Um exemplo, eu também trabalhava estética no meu consultório. Então, vamos fazer um exemplo bem clássico, limpeza de pele, só que era uma limpeza de pele premium, com fotobiosistêmica, LEDs terapias, ou seja, laser. O indivíduo relatava o que? Até melhora de manchas, clareamento, ou seja, era uma outra realidade, diminuição da oleosidade. Mas por que eu estou dando exemplo da limpeza de pele? Porque quando esse indivíduo chegava, eu já colocava ilibiterapia, pensando nas questões estéticas. Melhora de colágeno, elastina, turgor, iluminação, mas era muito comum, quando elas estavam deitadas e realizando o procedimento, e após o tempo que eu colocava, começavam a relatar, nossa, eu estava com uma dor de cabeça, parece que melhorou. Nossa, eu vim com cólica. Nossa, hoje eu estava com dor na coluna. Nossa, hoje eu estava tão cansada, parece que eu acordei. Por quê? Quando você coloca lá o ILIB, você não vai falar o ILIB, ó, é só colágeno e elastina no rosto. Não, ele vai irradiar ali na parede do endotélio e reação fotoquímica vai acontecer ali na parede daquele endotélio.
Ou seja, a luz será absorvida por hemoglobina, por enzimas antioxidantes que estão presentes na parede do endotélio, mitocôndrias que estão ali na parede do endotélio, e sempre onde tem mitocôndria, tem reação fotoquímica. E por isso que ele capta essa luz e ele vai trabalhar onde há sinalização que está o quê? Desequilibrada. Então, por isso que é fisiológica, então vai ter melhora circulatória, oxigenação tecidual. E aqui, olha só, uma questão muito interessante. Nós colocamos ali tópico, e nós temos atuação direta ali, então essa reação acontecendo direta ali na parede do endotélio, e nós temos reações indiretas, porque fluxo sanguíneo a cada 1 minuto, ele está passando, ele está irrigando e oxigenando nossos tecidos, nossos órgãos nobres, por isso que nós temos melhora da ventilação pulmonar, nós temos diminuição da área de risco de infarto, por exemplo, porque ele vai vascularizar essa região. Por isso que nós temos melhora de concentração, porque melhora a oxigenação. Por isso que já tem relatos, eu tenho uma aluna que ela fez o curso em 2020, ela já repetiu o curso várias vezes, uma aluna minha do Rio de Janeiro. Inclusive, ela realizou mês passado, ela atualizou. E ela fez, porque ela coordena uma UTI pediátrica, então ela levou já naquela época a Fotobio para a instituição, implantou, e ela não fica sem o ILIB dela. Por quê? Ela tinha uma perda de algumas células da visão, que ela necessitava, inclusive, de transplante de córnea. E com o tempo, com o passar do tempo, já faz uns 2 anos, não, menos, 1 ano e meio, ela me relatou, ela falou assim, Flávia, a minha médica disse que as minhas células voltaram a ser produzidas. Eu acredito, então, que foi por conta da melhora da circulação, porque ela mesma falou assim, olha, não tem nada diferente no seu tratamento, só pode ser esse negócio que você coloca no braço. Então, ele fez o quê? Regeneração celular, porque ela estava perdendo essas células por oxidação, por apoptose desenfreada dessas células. Então, ela fez uma regulação celular. Ou seja, se nós pensamos, então, de ajuste de apoptose, isso já foi levado o quê? Lá para o paciente oncológico. E isso nós já temos hoje evidenciado com muitas publicações que a fotobiomodulação, ela é muito bem-vinda para o paciente oncológico. E eu vou mostrar para vocês um documento. E se vocês puderem lá no Google PubMed e pesquisarem, vocês encontram várias publicações em paciente oncológico, inclusive, olha, muito antigas, que agora, a partir de um documento de 2022, mas vamos falar aí de 2025 para frente, que as pessoas estão se abrindo mais para o uso da fotobio no paciente oncológico. Embora vocês ainda vão escutar profissionais contraindicando, mas porque não teve, provavelmente, acesso ou atualização a essas contraindicações. Equilíbrio metabólico, ajusta principalmente, então, pH, olha só, tudo que passa ali no sangue, né, componentes de sangue. Então, nós temos células de defesa, glóbulos vermelhos, plaquetas, hormônios, sódio, potássio, magnésio, enfim, regulação sistêmica. E o que nós temos de contraindicação hoje, Flávia? Nós temos o paciente que ele está sendo imunossuprimido, por conta de transplante. Então, neste momento, ele está na fase aguda. Eu já cuidei com fotobiosistêmica, que é a ilibiterapia, em paciente com 8, 9 anos de transplante. Então, ele já não tem mais o risco de rejeição de tecido. Então, aí sim não tem contraindicação. Então, é uma contraindicação pontual nesse pós-operatório desse indivíduo. Então, 1, 2 anos a gente evita enquanto há risco. Então, o paciente é transplantado por conta de funções imunossupressoras que ele precisa naquele momento, e a ilibiterapia, ele vai melhorar funções imunes. Então, este organismo, nesse momento, ele precisa desse controle muito ajustado para evitar a rejeição desse tecido que não é dele. Então, é um paciente transplantado em cima de tumores, então, assim, pontual, em cima de tumores. Feridas oncológicas ainda está como contraindicação relativa, vai depender do quê? Da avaliação do profissional.
E eu já tive, quando eu tinha consultório, eu tinha muitos pacientes que eram encaminhados da oncologia, inclusive. Flávia, eu fiz a retirada do tumor, agora vamos promover a cicatrização? Ou, Flávia, esse tecido tem muito tecido inviável. E antes de termos esses documentos, quando eu chegava, via que era paciente oncológico, sempre trabalhar ajustado com a equipe médica. Principalmente questões de gestante também é uma contraindicação relativa já, embora nós tenhamos poucos estudos, já entra como relativa, porque tem equipe que realiza, principalmente após o primeiro trimestre. Eu sugiro para que se você não é o médico do paciente, caso tenha algum médico aqui, né, me ouvindo, se você não é o médico do paciente, você precisa estar alinhado com a equipe médica, porque caso aquela gestante venha a ter alguma intercorrência no final da gestação, no meio da gestação, se não estiver muito bem fundamentado isso e registrado, a culpa será o quê? Fotobiomodulação. Então, embora seja uma contraindicação relativa, na gestante, eu sugiro que seja aguardado mais fundamentação científica. Já no paciente oncológico, nós já estamos trabalhando com uma maior tranquilidade. Portador de marca-passo, só não irradiar em cima do marca-passo, embora não se tenha relatado nenhuma intercorrência com relação a isso, mas não há necessidade. Então, é um indivíduo que você pode realizar ilioterapia. Paciente em uso de anticoagulantes, como eu mencionei, faz uso de Marevan. Ok, então vamos controlar os exames laboratoriais. Por quê? O que acontece nessa situação? Ele pode ter uma modulação aqui, uma regulação sistêmica, e precisar de ajuste da dose, ajuste de medicação. Eu tive paciente, por exemplo, de fibromialgia, que ela chegou usando 11 medicamentos. Ela ficou com 6 que eram essenciais. Porque não que a fotobio ela vá substituir tratamento medicamentoso, não é isso. Mas ela vem para trazer mais qualidade. Então, é um organismo que oxidou menos, o fígado oxida menos, o rim oxida menos. Por quê? Reduziu a quantidade de medicação. Então, ele traz essa possibilidade. Então, o que precisa é fazer ajuste da dose da medicação. É a mesma coisa um hipertenso, um diabético. Está fazendo ilibiterapia, provavelmente esse organismo vai buscar o que? A regulação sistêmica. Então, essa insulina, ou esse hipoglicemiante oral, ou esse antihipertensivo, ele vai precisar ser ajustado, e quem ajusta é o médico. Então, é isso que nós temos que ter em mente, e por isso que muitas contraindicações já caíram. Irradiação, por exemplo, em crianças, por conta de epífise de crescimento. Isso já caiu em 2012. Então, é uma contraindicação que ela já não existe mais, até porque na fotobiomodulação vascular, nós usamos maiormente luz vermelha. O infravermelho, ele tem benefício muito reduzido, que eu vou mostrar, e hoje nós utilizamos o vermelho. E ali na epífise, é osso, quem iria atuar seria o infravermelho. Então, teria contraindicação do uso do infravermelho. Mas nós utilizamos luz vermelha. Tanto que, aí vem outro questionamento, né? Que a gente vê muito utilizando em criança no pezinho. Ali tá cheio de osso. Não é epífise de crescimento, mas é prolongamento ósseo ali que também precisa ter desenvolvimento. Então, isso também já é uma contraindicação que já foi atualizada, já não existe mais. Arritmia, nossa, eu já tive todos esses tipos de pacientes. Paciente transplantado, paciente em hemodiálise, tudo num só. Paciente diabético, eu já tive paciente, não no mesmo paciente, mas de fibrilação atrial, fez muito bem para ele a fotobio, porque ele tinha linfedema, então deu muita qualidade de vida, fez um efeito detox nesse organismo, então metabolizou toxinas, metabolizou a função de vasos, né, a vascular, parte vascular dele, então retorno venoso, oxigenação arterial, a drenagem dessa linfa, associado a uma fisioterapeuta que é minha parceira até hoje, ela fazia as drenagens, eu fazia fotobio, enfim, foi muito bem-vindo para esse paciente, ele tinha fibrilação. E depois de 15 minutos, porque no adulto, nós temos uma atuação nas comorbidades a partir do 15º minuto, até 15 minutos é anti-aging, ou seja, evitar oxidação, então ele está promovendo ali reação fotoquímica e antioxidantes, oxigenação, visando equilíbrio fisiológico. A partir do 15º minuto,
ele começa a atuar em comorbidades. Então, nós temos protocolos de 20, 25, 30 minutos. Por que se chegou no protocolo de 30 minutos? Muitos estudos dessa terapia aqui, ó, raiz, a ilibterapia, foram realizados. É claro que o ideal é ter o débito cardíaco do paciente para estabelecer o tempo de ilibterapia. Aí passar Swan-Ganz, enfim, né? Com a robustez de publicação, trazendo alguns parâmetros, nós trouxemos, então, essa realidade para a ilibterapia modificada. Então, no geral, nós consideramos para o adulto de 60 a 70 quilos, 30 minutos. Ah, mas o meu paciente tem 140 quilos. Posso usar o que a gente usa para criança, que a referência é o peso? Então, pega o peso da criança é até 12 anos, pega o peso da criança, divide por 2, por exemplo, 15 quilos, deu 7 minutos e meio. Eu sempre fazia 8. 20 quilos, 10 minutos. Posso fazer isso no meu indivíduo obeso, obesidade mórbida? Até pode, mas no geral, 30 minutos já é o suficiente para ter a resposta. Nós aumentamos se dentro de 3 a 5 sessões esse indivíduo não tiver resposta. E avaliar se a questão é a fotobiomodulação, não são outras questões que precisam ser ajustadas. Medicação, comorbidades, enfim. Então, por isso que, tendo a literatura como base, nós trouxemos, então, como parâmetros, como direcionadores clínicos, muito comum essa questão dos 30 minutos. Mas, por exemplo, se é um indivíduo que ele é adulto, depois dos 25 anos a gente está todo mundo envelhecendo, depois dos 25, ele não tem comorbidade, posso fazer 20 minutos? Ok. Ele tem enfermidades, mas elas estão controladas. 25 minutos é muito bacana. E 30 minutos, para quem tem comorbidade, está descompensada. Mas isso evita de, por exemplo, eu realizar 30 minutos em mim? Jamais. Aquilo que precisa ser modulado, se modulou em 22 minutos, vai correr mais 8 minutos. Ali não vai ter, vamos dizer assim, vamos colocar que as reações fotoquímicas, elas cessam. Então, ela modula o que há de necessidade naquele organismo pelo tempo necessário. Então, hoje nós chegamos num parâmetro aí adulto de 30 minutos, de 20 a 30 minutos, por conta de que até 15 minutos é efeito anti-aging, e pensando aí em questões que a gente não quer só questões de anti-envelhecimento estético, a gente quer o quê? Saúde também. Por isso que é conhecido como soro da juventude. Por isso que se você der um Google aí, artistas que realizam fotobiomodulação e libterapia, vai aparecer um monte que realizam há anos. Não só por questões da voz, mas também por questões de regulação sistêmica. Nós temos aqui o diferencial da luz, o porquê que o laser, ele realmente veio a ser o diferencial dos tratamentos, por conta da colimação, ou seja, paralelismo, coerência e monocromaticidade. Então, os fótons na laser terapia, na luz laser, ela atua, atua dessa forma, ou seja, como um nado sincronizado. Diferente do LED, que, olha só, tem efetividade em tecidos superficiais e íntegros. Nós vamos utilizar para reabilitação laser, porque ele tem o quê? A entrega dos fótons de forma coerente e colimada, ou seja, no mesmo sentido, no mesmo momento, causando as reações no tecido ali, no mesmo momento, e isso traz diferença o quê? No resultado do reparo tecidual, seja ele lesão aberta ou fechada, na dor. Aqui a gente costuma fazer uma comparação, por exemplo, você quer chegar de uma cidade até determinado ponto. Se você vai de carro e vai de avião, ambos você vai chegar. Só que de carro você leva mais tempo. Então, aqui o LED seria o carro e o laser seria o avião. E monocromaticidade. Então, só quando nós não temos mistura de comprimentos de onda, de espectros. Então, quando nós vemos o vermelho ali, ele está cor pura. Quando nós temos o infravermelho, uma cor pura ali, o comprimento de onda puro. Se você vê o laser azul agora da DMC, ele é luz azul pura, luz violeta puro.
Se for LED, ele tem mistura de cores, ou seja, eles se misturam. Os âmbar aqui, o amarelo e o laranja mistura, o violeta e o azul mistura, o vermelho também se mistura com o amarelo, dependendo do espectro, enfim. Você não tem pureza e isso vai interferir também nos seus resultados. Aqui a diferença também, porque o laser ele vai ter uma atuação mais direcionada e tópica ali, por conta do feixe, né? Esse espaçador ele não é à toa, ele dá um espaço para a proteção dos diodos, mas também para que essa circunferência, que o diâmetro que tem aqui, ele traz um feixe mais focalizado. Então, você não tem o que? Perda da luz, espalhamento, que é o que acontece no LED. Não que o LED não seja bem-vindo, mas ele é direcionado para determinados tratamentos. Aqui algumas técnicas de aplicação. Pontual distante, a gente usa muito em assadura de bebê, em queimaduras, dermabrasão. Demais situações, a gente sempre vai buscar trabalhar o quê? Em contato íntimo com o tecido. O paciente teve no vermelho, que causa reação exotérmica, aí vamos afastar, por exemplo, questões musculares, na pessoa de um fototipo mais alto, nós vamos reduzir a dosimetria, ou vamos trabalhar o quê? Mais afastado. Mas para dor isso não é muito bem-vindo, o ideal é que seja em contato. Na ferida a gente consegue afastar. E esse profundo é no tratamento de dor, por exemplo, articular, que a gente consegue dar uma leve apertada ali, pressionada no tecido, para que o comprimento de onda ele chegue e seja por ressonância mais absorvido, mas sem causar desconforto para o paciente. E com relação à frequência da aplicação, independente do tratamento, isso vai depender o quê? Da cronicidade da doença, se ela é aguda, se ela é uma doença crônica. Por exemplo, numa herpes labial, a indicação é dias consecutivos, 3 dias consecutivos. Eu já tive situação que uma sessão já resolveu. Fissura mamilar, se você corrige a pega, 3 dias consecutivos. Já em tratamento de feridas, 2 a 3 vezes na semana. Tratamento de dor, tem situação que a gente vai precisar colocar as primeiras 5 sessões diárias e depois colocar o quê? Intervalos. Então, isso depende muito também da resposta do seu paciente e da cronicidade. E aqui, independente de aparelho, como mencionei, esse é o clássico, esse é com inteligência artificial. Aqui tem com modo contínuo e pulsado, aqui só contínuo. O cluster, modo contínuo, nós temos, então, 4 emissores no vermelho e 4 emissores no infravermelho. Aqui são as atuações pontuais. Independente do modelo que você tenha, esse aqui, o cluster, ele é muito utilizado para quem trabalha com áreas muito extensas, grandes, então, tratamento de feridas, tratamento de dor, por isso que fala-se muito de, para enfermagem e para físio, mas, na verdade, pode-se também otimizar um tratamento de radiação transcraniana, uma irradiação transpulmonar, uma região plantar de dor, então, não é único exclusivo, mas ele vem o quê? Para otimizar, e se eu falei que o LED é carro e o laser aqui, aparelho de laser, né, é avião, isso aqui é um jato, né? Porque ele te entrega e otimiza o seu resultado por uma área maior. Aqui, de acordo com o aparelho que vocês adquiriram ou ainda vão adquirir, o vendedor provavelmente vai te passar depois vídeos de como configurar. No meu YouTube, no Laser Help, cursos e treinamentos, tem lá vídeos de configuração de todos os aparelhos. Então, eu não vou ficar me atentando em configuração de aparelho, para nós aproveitarmos esse restinho de tempo de aula para falarmos um pouquinho mais sobre demais possibilidades. Então, aqui, como nós vimos, a ilibiterapia é o sistêmico, enquanto nós temos esses aparelhos aqui, olha só, são pontuais, e tanto o IA quanto o EC, eles trazem também a possibilidade da ilibiterapia. O cluster não, o cluster ele é somente pontual, e ele tem essa base mais achatada realmente, então nós não conseguimos trabalhar áreas de, por exemplo, cavidade nasal, ouvido, intravaginal, retal, descolamento ou túneis, fístulas de lesões, enfim. Então, este seria um investimento posterior para as áreas maiores, para otimizar o seu resultado, enquanto você tem um aparelho aqui que contempla
todas as possibilidades. E este aqui seria também um excelente investimento pós esse primeiro aparelho, que a gente sempre fala que é o clássico, porque ele vai te oferecer vermelho, infravermelho e ILIB terapia, e uma ponteira que te permite atuar desde o orifício até uma região mais extensa. Isso daqui otimiza muito, porque o paciente chega, você coloca no paciente, vai trabalhar com o seu pontual, não corre o risco de queda. É muito interessante para trabalhar com crianças também, inclusive ele tem como personalizar, tá lá, de 0 a 60 minutos. Então, para criança, para personalizar aqui, é muito interessante, porque você tem os ajustes, e inclusive, esse aqui faz o ajuste da potência, ele reduz a potência. O cluster também reduz a potência, você pode reduzir a potência, reduzindo a potência, você tem menos reação térmica. E o IA também, ele faz também redução de até 50% da potência. Então, você tem menos chance de reação térmica no tecido, além de outras, né, questões. O IA, ele traz aí a possibilidade de uso da inteligência artificial, autocalibração do aparelho, enfim. Então, aqui na ILIB terapia, como a gente já vinha mencionando, ele também é conhecido como ILIB modificado, terapia sistêmica e fotobiosistêmica, transcutânea e transdérmica, porque ele está posicionado ali acima da epiderme. E como nós discutimos, atualmente a nomenclatura científica e mais adequada para essa técnica é fotobiomodulação vascular, já que nós não estamos fazendo dentro do vaso, né? Agora, intravascular. Posso continuar divulgando como ILIB terapia? Pode, mas para que você tenha o conhecimento, que é profissional. Porque foi uma luta, né, para a população começar a despertar e falar, nossa, você faz ILIB terapia, mas sempre que possível ir puxando esse ajuste. A gente precisa estar atualizado também nas nomenclaturas. Aqui o que eu falei para vocês que é mostrar o efeito hemorreológico proporcionado com a ilibterapia. Então aqui a gente tem muita agregação, né, de glóbulos. Olha só, ele vai favorecer também a ajuste de prostaciclina, que ele vai permitir que esse fluxo laminar, né, como se fosse um antiplaquetário, a função dela, uma das funções. E ele permite o quê? Esse fluxo sanguíneo aqui, olha só, e evita a deformabilidade aí das hemácias. Então, por isso que chega até naquele vaso lá do diabético, que já está, porque o diabético tem muita essa questão de não chegar nos capilares, né, a oxigenação. E você cicatriza mais rápido, porque você, além do tópico, você proporciona de forma sistêmica essa angiogênese e vasculogênese. Ou seja, ele consegue irrigar pequenos capilares, porque ele proporciona essa vasodilatação aqui, fisiológica, porque quando a gente fala de ele ajusta ali a saúde do endotélio, ele está ajustando o óxido nítrico. Então, ele vasodilata, permite fluxo laminar de forma fisiológica para ter entregas nos tecidos, a chegada, né, de oxigênio através dos componentes do sangue. Da mesma forma, isso acontece na função imune. E se chega glóbulos vermelhos, também chega glóbulos brancos. Também chega o quê? Plaquetas. E todos esses componentes do sangue, o quê? Realizado reação fotoquímica, então de forma mais saudável. Então, aqui o protocolinho que eu mencionei para vocês, de 30 minutos no adulto. Podemos estabelecer ILIB, se for só ILIB terapia, caso o paciente ele já tenha uma melhora muito significativa após um plano de tratamento de 5 a 10 sessões, então a gente pode estabelecer manutenções para evitar oxidação, envelhecimento, controle. 2 vezes na semana para o indivíduo, né, para o seu paciente, e tem o quê? O diário, se for necessário. Agora, você, indivíduo que tem, né, que você é o profissional, que tem o aparelho, posso fazer todo dia? Pode, eu realizo todo dia. Todo dia a gente está oxidando. Todo dia, por exemplo, hoje, nesse momento, eu estou tendo processo de oxidação, de inflamação. Então, eu realizo de forma diariamente. Posso estabelecer isso para o indivíduo? Se houver necessidade, difícil resposta, pode. Inclusive, aqui um exemplo. Eu sempre menciono esse exemplo do meu pai, que uma vez ficou internado e ele precisou fazer uma drenagem pulmonar. E eu fiquei internada com ele. E eu realizava
diariamente e muito mais do que 30 minutos. Eu deixava nele acontecendo porque ele precisava realmente de um tempo maior. No Covid, nós chegamos a trabalhar de 4 a 9 horas os indivíduos, né? Algumas pesquisas foram conduzidas para tirar da angústia respiratória. Então, isso vai depender também muito das condições. Por exemplo, dengue hemorrágica, nós já trabalhamos com pelo menos de 1 a 2 horas. Crises convulsivas, paciente infartado, com acidente vascular encefálico isquêmico, inclusive o hemorrágico, nós não temos relato na literatura, então nós não indicamos, porque está dentro de uma caixa, pode ter vasodilatação ali e ter uma suposta piora, né? Então, eu acredito que venha a contribuir, mas nós não temos relato na literatura. Enfim, então aqui sugestão de protocolo em indivíduo, crianças, o que nós temos na literatura? 4 anos para cima. Já fazemos em menores? Com certeza. Pelo conhecimento de como é a fotobiomodulação a nível celular, nós já trazemos para essa realidade. Porque estudo em criança e em gestante, eles realmente são mais reduzidos, né? São menos autorizados, porque ninguém vai investigar qual o malefício que causa, mas sim qual o benefício. Mas esses estudos de libterapia em crianças de 4 a 12, 4 a 17 foram na odontologia, e libterapia em DTM, em bruxismo, e ali trouxe-se todos nesses estudos os benefícios. E por isso que hoje nós trabalhamos com mais segurança. Aqui, olha só, um pezinho, um aninho, né? Dessa criança aqui. E nós podemos trabalhar no protocolo infantil? Na literatura, vocês vão encontrar alguns protocolos. São protocolos diversos. Qual que é a minha sugestão? O do peso. Metade do peso é referência. Isso aqui fica muito subjetivo. De 1 a 2 vezes na semana, dependendo também do quadro. E só pensar que tem criança de 10 anos, por exemplo, que já pesa como um adulto, já tem tamanho e peso e altura de adulto. Enquanto isso, está dentro da normalidade ali, de peso, até 12 anos é considerado criança, acima é adulto. Mas tem criança, como eu mencionei, dependendo do tamanho da criança, tem criança que, se você colocar na mesma idade, 5 anos, umas são menores, outras maiores, a necessidade é diferente, então nós vamos o quê? Por peso. Se passou de 60, 70 quilos, aí a gente já considera 30 minutos e mantém, certo? No infravermelho, nós temos, como o aparelho ele permite, então por isso eu vou mencionar para vocês, mas ele traz efeito sedativo e efeito analgésico, o que o vermelho também proporciona. Isso foi alguns estudos que buscaram na odontologia, naquele paciente estava com muita dor durante o procedimento odontológico. Então, para esses quadros de dor, foi feita essa investigação e tiveram respostas ali nos achados, né? E efeito espasmolítico, ou seja, eu li uma publicação que fala do uso do infravermelho em crise asmática. O vermelho também vai trabalhar. Então, assim, na verdade, o vermelho ele já faz isso. Mas existe de forma pontual alguns benefícios do infravermelho. Então, por isso que eu trago, porque no aparelho ele traz. E no IA, no terapia IA, você consegue colocar simultâneo também no ILIB, vermelho e infravermelho. No terapia C, a gente trabalha de forma isolada, ou vermelho ou infravermelho na ilibterapia. No pontual, ele atua simultâneo, certo? Aqui alguns tipos de lesões para ilustrar que nós podemos trabalhar, aquilo que eu mencionei. Tem rompimento da epiderme, já é uma lesão cutânea, já é um processo cicatricial que é necessário ali. Então, desde queimaduras, e aqui queimadura eu sugiro pontual, distante, 1 centímetro de distância, pelo incômodo, né? Queimadura dói, é muito inflamado. Então, fazer pontual distante por conta disso, pelas questões dolorosas. Uma dermabrasão, se tiver muita crosta escura, fazer também pontual distante, porque aquela crosta escura ela vai absorver muita luz.
assim como o indivíduo com muita melanina. Lesão por pressão, então, se já tem rompimento, já não é mais, né, grau 1, então de 2 para frente. Então, depende das condições do tecido. Tem tecido que vai ter carga microbiana, e nós vamos fazer a técnica PDT. Dermatite e assadura não é exclusivo do bebê, mas o adulto, o idoso também pode ter por associado à incontinência, então fezes, urina. Então, na criança, nós trabalhamos aí nessas situações 2 joules, vermelho com infravermelho, é muito bem-vindo, pontual distante. Na criança, quando for dermatite, as assaduras de bumbum, nós trabalhamos pontual distante, isso substituiu a técnica varredura. Técnica varredura, ela não é incentivada desde 2020, já está na literatura porque ela é muito subjetiva, ou seja, você aciona a dosimetria e vai passando no tecido. Isso é subjetivo. Quanto que foi absorvido no tecido? Às vezes não deu nem tempo de ser captada essa luz, já passou. Então, ela vem sendo, desde 2020, ela não entra lá nos tipos de aplicação que eu mostrei para vocês, como uma aplicação, a varredura. Ela já foi, né, ela não está sendo incentivada. Não falo contraindicada, porque não é esse termo, na verdade, é porque ela não deveria nem ter sido indicada, porque ela é forma subjetiva. Então, ela não deve ser incentivada. Isso é o que está nas publicações científicas. Úlceras venosas e arteriais depende do tipo de tecido, se é uma granulação, um esfacelo, uma necrose úmida ou uma necrose seca, que vai direcionar para o tratamento. Fissuras mamilares, mucosite, que é uma lesão específica do paciente oncológico. Na podologia, gente, falta agenda, horário na agenda de quem é podólogo. Então, assim, quem é da físio, da enfermagem, é um grande leque depois. Se eu tivesse continuado com o consultório, eu ia buscar por esse conhecimento também, porque agrega muito. Pós-operatório, então nós falamos um pouquinho de pós-operatório, enfim. E aí, dependendo do tipo de lesão, pode ser que ela tenha carga microbiana. E para isso nós temos uma técnica, que é a terapia fotodinâmica, em que nós associamos azul de metileno com luz vermelha. Nós deixamos o azul de metileno agregar ali um tempo no tecido. A literatura traz de 5 a 10 minutos. Depois que agrega esse tempo de cora, então nós realizamos 9 joules por ponto. Deixa eu desenhar aqui para vocês imaginarem. 9 joules por ponto. Então a gente imagina a ferida o quê? Quadriculada, a cada 1 centímetro quadrado. Então nós vamos fazer em todo o tecido inviável, só onde está o leito, tá? Na borda não, ali. A borda a gente pode fazer, mas não a técnica PDT. Aqui a gente vai utilizar no leito, a técnica PDT, somente em leito. E aqui, olha só, esse tecido está cheio de biofilme, carga microbiana. Isso aqui é um estudo em que foi utilizado um azul mais concentrado. Em feridas a gente acaba mandando manipular, né? 1%, tem profissional que usa até 2%, desse estudo foi utilizado 2%. Para que ele realmente agregue nesse tecido, concentrações mais diluídas acabam não corando o tecido. E após esse tempo, nós vamos vir aqui, por ponto, aplicar 9 joules de luz vermelha, protocolo fechado. Existem variações, sim, que nós vamos utilizar 18, 36, mas são em outras situações, uma candidíase vaginal, igual eu já tive um aluno ginecologista. Tem estudos que mostram isso. Na podologia, em algumas situações, a gente acaba dobrando a dosimetria se não tiver resultados nas sessões, ou seja, mas no geral, para tratamento de feridas, quando tem tecido inviável, carga microbiana, nós vamos trabalhar, então, com 10 minutos de agregação do azul de metileno, mais 9 joules de luz vermelha. Alguns profissionais não aguardam esse tempo, já não estão mais aguardando, mas a literatura ainda não é robusta com relação a esse tempo de não aguardar. Então, a recomendação ainda permanece. O que se tem de robusto é aguardar de 5 a 10 minutos. Eu sempre aguardei 10 minutos. Então, por enquanto, ainda não caiu essa orientação. Aqui, na pediatria, olha só, nos frenos que eu citei, né? Então, o dentista vai lá, faz ou a laser ou no bisturi, a remoção ali, o corte.
nós vamos buscar a cicatrização de frenos com vermelho e infra, em assaduras que eu mencionei, estomatite nós vamos utilizar a técnica PDT, tem como nós aplicarmos, então, azul de metileno e realizar na criança, nós trazemos, não tem estudos, assim, publicados, mas nós trazemos pela prática clínica, pelo consenso de prática dos profissionais, nós trabalhamos muito com 4 joules vermelho, principalmente em crianças menores de 5 anos, quando elas já têm 10, 11 anos, nós já trabalhamos com 9 joules como no adulto. Mão, pé, boca também pode ser trabalhado. Em situações como essa, eu sugiro o azul de metileno mais diluído, menos concentrado, na verdade. Coto umbilical, então, da base do coto umbilical ali, trabalhar para cicatrização, diminuindo o processo inflamatório, otite, sinusite, rinite, ou seja, seios da face, trabalhar com infravermelho, vermelho intranasal. Inclusive, isso é uma polêmica. Tem um Reels meu que eu até posto, porque na literatura, até o momento, nós não temos ilibiterapia intranasal. O que nós temos é fotobiomodulação intranasal, que vai modular algumas imunoglobulinas por questões de processos alérgicos que acometem a face. Nós não temos relatos na literatura de que intranasal nós vamos ter a mesma função que nós temos no sistêmico, tá? Na ilibiterapia. Então, aqui cabe um alerta. Bronquiolite sistêmico, né? Asma sistêmico também. Lesões cutâneas, são feridas. Nós vamos fazer o que na criança? Nós vamos reduzir a dosimetria. Então, aqui, olha só, isso aqui começou com uma assadura, se tornou uma ferida. Isso aqui já é uma ferida. A cada troca precisa ser higienizado, evacuação, urina, precisa ser realizado a higiene do tecido, aplicar produto para cicatrização. Então, aqui já não é mais nem dermatite. No caso aqui, a gente até aproxima mais um pouco a luz, para ter mais efetividade, reduz a dosimetria, trabalha um joule ali, se for recém-nascido. Acima de 1 ano, a gente já trabalha com 2 joules, forma mais tranquila. Então, aqui nós temos a dermatite associada à incontinência, que inclusive pode estar associada a fungo, a gente faz a técnica PDT. Dermatites, muito bem-vindo, vermelho com infravermelho, 2, 3 joules. Agora, psoríase e dermatite atópica, por que elas estão aqui? Porque são situações que, além de lesões, elas também precisam de modulação neurológica. São doenças psicossomáticas. Então, é um indivíduo que precisa entender que depois da cicatrização, ele precisa manter o tratamento da ilibiterapia, da irradiação transcraniana, para evitar o surgimento de novas lesões e para modular essas funções psicossomáticas desse indivíduo, para que ele tenha qualidade de vida. Então, isso também é algo que precisa ainda ser muito trabalhado e as pessoas terem um entendimento que isso é um tratamento. Porque é muito comum, melhorou, né? Vai embora. É igual o hipertenso, ele tá tomando a medicação, mas a minha pressão tá boa, eu vou parar de tomar. Vai parar infartado lá na emergência. E, enfim, aqui eu trouxe esse documento para vocês, para mostrar, né? Porque, assim, aqui no tempo de aula a gente não consegue desmembrar tudo isso, mas tudo que eu passo para vocês é com fundamentação, embasamento científico, ou da prática clínica nos pontos que eu citei para vocês. Mas eu trouxe esse documento, que ele é de 2022, porque foi cobrado muito da WALT, que é uma organização americana, que ela surgiu para estabelecer protocolos, engessar realmente, trazer para a gente tabelinhas. Eles começaram estudando, isso há muitos anos atrás, 2009, na dor. Aí eles viram, eles começaram assim, dor no joelho, dor no ombro, dor no quadril, tais protocolos. Aí eles viram que não era por região, mas por estrutura, o que eu falei para vocês desde o começo. Qual estrutura está envolvida? Se essa estrutura é tal comprimento de onda, se é aguda, é um protocolo. Se ela é crônica, é outro. A gente precisa trabalhar com dosimetrias mais altas, porque o agudo ele responde mais rápido. Então, o AUT acabou ficando ali para alguns documentos que são publicados, eventos de fotobiomodulação pelo mundo.
E foi muito cobrado um posicionamento da UALT, porque eles têm o painel de especialistas, ou seja, o consenso internacional sobre o uso do laser no paciente oncológico. E aqui eles colocam um documento, ele tem mais de 40 páginas, ele é desde 2022, e ele coloca, aqui ficou meio apagadinho, mas com base nessas evidências atuais, eu peguei a conclusão do documento, tá? E coloquei aqui, ou seja, nas 40 páginas que são discorridas, o painel de especialistas da UALT concluiu que a fotobio é seguro para uso em pacientes com câncer, mas não recomenda, ou seja, ele não proíbe, ele não recomenda direto sobre o local do tumor. Por que então ferida entrou como relativa? Porque ele não proíbe, ele não recomenda, ou seja, então num tumor pulmonar, de intestino, ainda não recomenda o uso que em cima ali do tecido. Embora isso futuramente nós teremos novidade com certeza, porque o uso da ilinoterapia já tem várias publicações, e se você utiliza sistêmico, você está atuando lá também, no tumor. E se ele tem função apoptótica, ele também está atuando já lá no tumor. Então, isso ainda precisa ter mais amadurecimento, mas teremos sim, como nós tivemos aqui em 2022, essa novidade, e é antiga, se for ver, são 4 anos. E a gente considera tudo que é recente nos últimos 5 anos. Daqui a pouco, isso daqui já se torna antiga, essa posição. Ou seja, já tem muita publicação, principalmente 23 para frente, mas na oncologia, são os primeiros documentos? Não. Há 30 anos, o uso da fotobio é estudado na oncologia. Inclusive, a técnica PDT, ela era uma das que foram trabalhadas em células tumorais e observou-se a redução de células tumorais com o uso da técnica PDT. E é muito bem-vinda essa técnica no paciente oncológico. Por exemplo, aqui eu trouxe somente uma situação, mucosite, em que você tem muito tecido desvitalizado, muita contaminação, a boca é altamente contaminada, e foi a primeira aplicação do uso no paciente oncológico. Então, nós colocamos ali, aplicamos azul de metileno, deixamos agregar, depois fazemos 9 joules, quando temos tecidos o quê? Desvitalizados. Base branca, que assim, na boca, é contaminação. Um tecido, se fosse a língua inteira dessa forma aqui, olha só, aqui, nós iríamos trabalhar o quê? Infravermelho. O que eu sempre trabalhei muito? Nas bordas, por exemplo, quando o paciente chega, eu sempre fiz esse protocolo. Nas bordas aqui, excluindo a parte branca, então. Tirando a parte branca, onde está circulado aqui, eu vim e fazia 4 joules infravermelho, para ter um quê? Um alívio da dor. Quando eles começavam a falar, nossa, parece que amorteceu. Aí eu vinha, aplicava azul de metileno nas lesões, e aí esperava agregar os 10 minutos e vinha fazendo o quê? 9 joules por ponto. Essa é a primeira aplicação. Enfermeiro, físico, pode trabalhar? Sim, pela nossa formação, nós podemos também trabalhar com paciente com mucosite. Odontologia é uma das primeiras aplicações do paciente oncológico. Eu tinha parceria, inclusive, com uma dentista, que ela fala assim, não, lesão você entende melhor do que eu. Então, ela cuidava, porque esse indivíduo precisa de cuidados com relação à infecção, precisa de cuidados médicos, contínuo. Então, é interdisciplinar mesmo ali o tratamento. Aqui, dente é secundário. O foco é tratar lesões e infecção. Muitos perdem dente, diminui salivação, ou seja, são condições bem difíceis. Mas no paciente oncológico, nós já trabalhamos paciente que, se ele está com edema, com quadro de dor, então trabalha com laser pontual e sistêmico, num pós-operatório, enfim, os quadros de reações adversas, né? Fadiga, cansaço, enjoo, tudo isso, a fotobiosistêmica e liviterapia, ela também já veio para contribuir. Então, nós teremos sempre avanços, é isso que a gente está observando no paciente, no uso da fotobio no paciente oncológico. E assim como nós estamos avançando no paciente oncológico, na pediatria, futuramente em gestantes será mais claro. Eu espero que vocês também avancem, né, no conhecimento de vocês, nas possibilidades, que tenha contribuído para que vocês possam sair, né, do que é o que? Convencional, e buscar realmente instrumentos, ferramentas
Isso, quando eu falo, é conhecimento realmente científico, para embasarem, para que você possa explicar para o seu paciente com segurança e também para empreender com bastante sucesso, ok? Bom, então nós encerramos a aula por aqui.